Que bom estarmos aqui, que bom receber você também aí na sua casa. Eu não sei onde você está, mas é muito bom poder ter essa conexão com você aí que está longe, mas que daqui a pouco vai estar pertinho da gente. Amém, igreja? Como é bom podermos receber do Senhor, sermos abastecidos pela presença dEle. Como é bom poder ser parte dessa família da fé, rever os nossos irmãos. Amém? Poder voltar da praia mais bronzeadinho. Amém? Nós passamos de segunda até sexta-feira, tiramos uns dias para ir conhecer de fato a Praia dos Gaúchos. Tivemos um tempo maravilhoso em família, de descanso. Voltamos um pouquinho mais torrados, mas tudo bem. Eu quero só dizer que a nossa praia é maravilhosa. Muitas pessoas, falam, que a praia daqui não é tão boa, mas é maravilhosa, viu, gente? E nós somos muito gratos a Deus por esse tempo precioso que tivemos em família. Mas que bom que você voltou. Alguns a gente está vendo pela primeira vez, agora em 2025. Então, feliz ano novo. Amém? A gente está voltando. Eu sei que uns vão tirar alguns dias agora de descanso. Mas como é bom a gente renovar as nossas forças, estarmos juntos, termos esse tempo mesmo para a gente recalcular as rotas, amém? E graças a Deus, queridos, que durante todo esse mês a gente tem recebido uma boa palavra. Você tem acompanhado os nossos cultos? E a gente está começando bem, para nós terminarmos bem. E nada melhor do que a gente começar bem o ano, ouvindo a palavra, estarmos em comunhão uns com os outros. Se você não assistiu os outros cultos de domingo, eu quero te indicar para você acessar ali o nosso canal do YouTube, para você ouvir as outras ministrações, porque estamos sendo bem abastecidos, né, irmãos? Pela palavra de Deus, e hoje não vai ser diferente. A palavra que foi compartilhada ao meu coração para esse tempo, a missão que eu recebi foi falar sobre começar o bem, remindo o tempo. Amém, queridos? Essa mensagem mexeu e ainda está mexendo muito comigo, né? E eu tive a oportunidade de ler nesses últimos meses, dezembro e janeiro, esse livro que eu já quero deixar aqui indicado para você, do nosso irmão Jordan Reynolds, acho que é assim que fala o nome dele. Redimindo o seu tempo. 7 princípios bíblicos para ser intencional, presente e extremamente produtivo. Esse livro aqui, o autor, ele se inspira para falar sobre esse assunto na vida de Jesus. E claro, irmãos, não dá para em 50 minutos a gente falar sobre esse tema que é tão amplo. É um tema que a Bíblia aborda, a questão da administração do tempo, a questão de como que nós vamos investir os nossos dias aqui na Terra. E tempo, para mim, particularmente, é uma coisa muito preciosa. Porque eu sou assim, os mais chegados me conhecem e sabem que eu acordo, de manhã eu já quero fazer 1 milhão de coisas. Eu gosto de ser produtiva, eu gosto de fazer as coisas. E parece que, para mim, o tempo ele é um pouquinho curto, porque é tanta coisa para fazer que eu digo, poxa, eu não consegui fazer nem a metade das coisas que eu queria fazer nesse dia. E eu acho que por isso o livro mexeu tanto comigo, porque eu preciso equilibrar essa questão de querer fazer 1 milhão de coisas num dia só, porque a gente sabe que não dá. Não é assim? Mas talvez você seja o oposto. Talvez você seja aquela pessoa que vai deixando as coisas, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Mas Deus tem um lugar de equilíbrio para nós, não é, irmãos? Eu sempre falo isso. O diabo sempre quer nos colocar em desequilíbrios. Mas nós estamos diante de um Deus que é o autor do tempo e de um Deus que é equilibrado. Amém? Que vai nos colocar nesse lugar de equilíbrio. Para quê, queridos? Para que a nossa vida, para que esse tempo que a gente está vivendo aqui na Terra, ele verdadeiramente seja um tempo que vai honrar ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos aí mesmo, onde você está.
E se você crer, repete comigo essa oração, dizendo assim comigo: Pai, eu estou aqui, diante da tua presença. A minha vida é tua. Eu quero ouvir a tua palavra, para que esse ano seja um ano diferenciado, onde eu possa te honrar com a minha vida e com o meu tempo. Amém? Deus, Ele foi justo. Ele concedeu um tempo de 24 horas para todo mundo aqui. Não tem como alguém aqui ter recebido 25 horas, ou 30 horas, ou alguém ter recebido 10 horas por dia. Não, todos nós recebemos a quantidade, a medida igual de tempo. Não é assim, queridos? Mas Deus, Ele está nos convocando para quê? Para a gente utilizar esse tempo de uma forma sábia, de uma forma que vai glorificar o nome dEle. Amém? Eu tenho certeza que você quer chegar no final da sua vida, ou até que Jesus volte, que Ele está voltando, o tempo está passando e Ele está voltando, está mais pertinho. Eu tenho certeza que você quer se comparecer diante do Senhor e dizer: Senhor, eu apresentei a minha vida. Eu te glorifiquei na terra. Eu honrei as 24 horas que você me deu na terra. E está aqui a minha vida, Senhor. Está aqui os frutos. Amém? Porque Deus quer que a gente seja frutífero. Amém? Às vezes a gente quer ocupar tanto a nossa vida, o nosso tempo, a nossa agenda, e a gente se esquece que Deus não nos chamou para a gente ficar ocupado, entre aspas. Deus nos chamou para a gente ser frutíferos. Amém? E a gente vai ver um pouquinho aqui, através da vida do nosso Jesus, o quão produtivo Jesus foi aqui na terra. Você concorda comigo que Jesus foi o homem mais produtivo que já passou aqui por essa terra? E ele viveu apenas 33 anos. Imagina se ele tivesse vivido mais. Mas havia um propósito em todas essas coisas. E a gente vai ver aqui algumas atitudes na vida de Jesus que podem nos inspirar a gente oferecer para Deus essa vida que vai agradar a Ele, esse tempo que vai agradar a Ele. Amém? Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quanto tempo você já viveu aqui na terra, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é poderoso para restituir tempos que foram perdidos na nossa vida. Amém? Então fica animado aí no seu lugar, porque eu tenho certeza que assim como essa mensagem mexeu e continua mexendo no meu coração, vai mexer com você e você vai sair dessa noite, desse lugar, mais inspirado, mais animado em viver verdadeiramente uma vida que vai honrar ao Senhor. Você vai poder investir o seu tempo naquilo que é eterno e não apenas naquilo que é passageiro. Amém, irmãos? Então, você está pronto aí? Glória a Deus. Fica pronto aí no seu lugar, em nome de Jesus. A gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, e vai estar projetado aqui para nós também. Dos versículos 15 até os versículos 17, a gente vai ler primeiro na versão revista e atualizada. Vamos ler juntos? Vamos lá? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler novamente? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente, que nós precisamos cuidar como nós estamos vivendo a nossa vida aqui nessa terra. Vede prudentemente como andais. Como que a gente está vivendo? Como que a gente está deixando passar essas 24 horas que Deus nos presenteia? Vede prudentemente como andais. Não como nécios, não como uma pessoa tola, não como uma pessoa sem sabedoria, mas sim como sábios.
E aí ele diz, como que você vai aproveitar a sua vida? Como que você vai viver o melhor de Deus? Aí ele responde para nós, no versículo 16, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Em uma outra versão, na versão NVT, eu queria que o pessoal projetasse aí para a gente, diz assim, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Versículo 16. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Você quer andar como sábio? Você quer aproveitar mesmo a sua vida? Você quer ser uma pessoa produtiva para Deus? Você quer frutificar para o Senhor? Nós precisamos, irmãos, redimir o nosso tempo. Amém? E essa palavra redimir significa salvar. Essa palavra também significa aproveitar bem as oportunidades. E claro, tempo você pode falar sobre estações da sua vida. Quando a gente fala sobre tempo, a gente está falando também sobre o tempo de Deus ou o tempo favorável de Deus. Quando a gente fala de tempo, a gente fala também dessa parte cronológica que todos nós experimentamos. Minutos, segundos, horas, dias, meses, anos. Então, é um assunto realmente assim, que se a gente for mergulhar nele, a gente vai meditar bastante, irmãos, sobre essa importância de nós redimirmos o nosso tempo, ou aproveitarmos a nossa vida, ou aproveitarmos esse presente maravilhoso que Deus nos deu, a nossa vida. Amém? Agora, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer inspirado na vida de Jesus, porque Jesus, ele realmente viveu o melhor de Deus aqui na terra, para a vida dele. Você quer viver isso? Amém? Nós vimos aqui o que é redimir o tempo. É aproveitar bem as nossas oportunidades, é aproveitar o tempo que a gente está vivendo, é aproveitar as estações que a gente está vivendo. Agora a gente precisa pensar um pouquinho, por que nós precisamos redimir o nosso tempo? Por que a gente precisa aproveitar bem as fases da vida que nós estamos vivendo? Porque a gente quer viver uma vida que agrada a Deus, amém? Muitas pessoas, elas estão querendo redimir o seu tempo com motivações erradas, por causa de motivações erradas. Por exemplo, pessoas que querem redimir o seu tempo ou aproveitar o seu tempo, a sua juventude, a sua força, porque elas querem ganhar mais dinheiro ou porque elas querem produzir mais, ter mais salários. E eu não estou dizendo que é errado a gente ganhar mais dinheiro, não é errado a gente ter mais salários, mas a gente pode parar para pensar um pouco, queridos, sobre o motivo que vai nos levar a gente a querer aproveitar melhor essa vida. E não existe melhor motivo do que a gente parar para pensar e dizer, Senhor, eu quero aproveitar bem a minha vida, porque eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, eu quero aproveitar bem os meus dias, porque eu quero fazer aquilo que está no seu coração. Senhor, eu quero redimir o meu tempo, porque eu quero viver uma vida que vale a pena. Quantos já pensaram sobre isso? Viver uma vida que vale a pena. Chegar um dia diante do Senhor e dizer, Senhor, está aqui a minha vida, está aqui a minha juventude, está aqui os meus dias, está aqui os meus comportamentos, está aqui os meus hábitos. E o Senhor falar, parabéns, filho, parabéns, filha, você utilizou bem o seu tempo, você utilizou bem a sua vida. Isso não tem preço. E a gente vai ver aqui como que Jesus ele fazia isso. Mas antes disso, eu quero ler Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que é um versículo bem conhecido quando a gente pensa sobre a questão do tempo. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz o que, queridos? Vamos lá? Há um momento certo para tudo. Um tempo certo para cada atividade debaixo do céu. A gente precisa confiar nisso. Amém? Existe um tempo para cada coisa.
E às vezes a gente que é mais assim proativo e que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente se esquece. E às vezes a gente não está confiando no que a Bíblia está dizendo. Que existe um momento, existe um tempo certo para cada coisa na nossa vida. E essa é uma questão de fé. Quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, ou quando a gente não aproveita bem cada estação da nossa vida, a gente não está confiando no que a palavra de Deus está dizendo. E Deus está dizendo, ei, há um tempo certo. Há um momento certo para cada coisa na tua vida. E aí que eu vejo que o diabo às vezes quer roubar isso de nós. Porque ou ele nos lança lá para o passado, ou ele vai nos lançar lá para o futuro. Como assim? Pessoas que estão vivendo uma estação hoje, mas elas estão assim, ó, o tempo todo. Ai, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, quando os meus filhos eram pequenos, era tão bom. E elas passam a viver a vida delas só tentando resgatar o passado. Mas aí, por outro lado, existem pessoas que estão vivendo só com os olhos no futuro. E eu não estou dizendo aqui que é errado a gente sonhar ou planejar. Mas tem pessoas que estão assim, ó. Não, quando os meus filhos crescerem, quando eles ficarem adultos, quando eu ganhar mais dinheiro, aí eu vou ser feliz, aí eu vou poder fazer aquilo e aquilo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo certo para cada coisa. E nós precisamos confiar nisso, irmãos. Amém? Então, a primeira atitude na vida de Jesus que fez com que ele realmente vivesse a vida dele de uma forma plena foi que Jesus, ele investia tempo com o autor do tempo. Amém? Por várias passagens, eu vou citar rapidamente aqui para vocês anotar se quiser. Marcos 1:35, Lucas 6:12, Lucas 5:16, a Bíblia diz que Jesus, ele priorizava o tempo com o Pai. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, assim como eu e você temos uma missão e temos um propósito. Jesus, ele priorizava tempo com Deus. E sabe, irmãos, nós não podemos negociar, amém? Esse tempo que a gente pode ter dedicado ao Senhor. Eu sei que nós podemos orar 24 horas por dia, graças a Deus, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós podemos ter comunhão com o Senhor 24 horas, mas nós precisamos, irmãos, parar um pouco do nosso tempo para dedicarmos ou investirmos tempo com o Senhor, com a palavra, com o Espírito Santo, porque quando nós investimos tempo com Deus, irmãos, nós ganhamos tempo. Sabia disso? Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Versículo 11. Porque por mim, pelo Senhor, pelo conhecimento do Senhor, por investir tempo com Deus, se multiplicarão o quê? Os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Quantos aqui querem ganhar tempo? Irmãos, eu quero ganhar tempo porque eu sei que eu tenho muita coisa para fazer para o Senhor. E você também. Mas isso vai começar, irmãos, quando nós priorizarmos tempo com o autor do tempo. No Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quando nós investimos tempo com o autor do tempo, irmãos, nós começamos a trabalhar com Deus. Quando nós investimos tempo com o autor do tempo, irmãos, nós vamos começar a compreender o que é prioridade para nós e o que não é mais prioridade para nós. Quando nós investimos tempo com Deus, irmãos, nós recebemos direção, nós recebemos sabedoria, nós recebemos detalhes sobre a nossa vida, sobre o que a gente tem que fazer.
Então, nós não podemos negociar o nosso tempo com Deus. E como que a gente faz isso na prática? A gente tem falado muito isso aqui no mês de janeiro, sobre praticidade da palavra. É você ser intencional. Sabe que muitas vezes a gente quer ter tempo com Deus só quando a gente está sentindo aquele arrepio? Sabe que a gente às vezes só quer ter tempo com Deus quando está tudo favorável, quando a gente tem um sonho, quando está tocando aquela música maravilhosa de fundo. Mas, irmãos, independente de nós sentirmos ou não, Deus está conosco, porque Ele disse que estaria conosco quando? Todos os dias da nossa vida. Então, nós precisamos entender que Deus está disponível para mim e para você todos os dias. Deus está disponível para mim e para você todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Para quê? Para Ele revelar o coração dEle para mim e para você. Porque quando a gente tem tempo com Deus, irmãos, a gente fica mais parecido com Ele. Não é assim? Comece a conviver com uma pessoa diferente de você e você vai começar a pegar alguns jeitinhos dele ou dela, não é assim? Então, investir tempo com Deus vai fazer com que a gente se pareça mais com o Senhor. E a gente vai compreender melhor, de fato, irmãos, o coração do nosso Pai. Amém? Então, como que a gente vai fazer para a gente aproveitar melhor a nossa vida, ou redimir o nosso tempo aqui na terra? Primeiro, tendo tempo com Deus. Não pode ser negociado isso para a nossa vida. Amém? Tem uma frase aqui no livro que eu achei maravilhosa. Que ele diz assim que não ter tempo com Deus é a coisa mais infrutífera que você poderia fazer na sua vida. E aí ele também lembra aqui no livro uma frase do Senhor Castor, das Crônicas de Nárnia, que quantos já assistiram? Crônicas de Nárnia, que ele diz assim, olha, quando Ele estiver conosco, podemos começar a fazer as coisas. Uau! Quando Ele estiver conosco, aí sim poderei fazer as coisas. E quando a gente diz isso, a gente não está dizendo que o Senhor não está conosco. Ele está conosco, amém? Mas eu estou falando sobre começar o seu dia. Começar antes de qualquer coisa. Você ter a certeza que Deus está com você. Ele está com você. Amém? Mas ter a certeza que você está inspirado por Ele, que você está fortalecido por Ele, que você está recebendo dEle instrução, ensinamento, conselho. Irmãos, não tem coisa melhor do que nós começarmos o nosso dia, do que nós começarmos uma atividade. Você já experimentou colocar a sua roupa de fazer exercícios? Posso ouvir um amém? E você falar assim para o Espírito Santo, vamos comigo fazer exercício? Não é a questão da frase, de você dizer, Espírito Santo, vamos fazer exercício comigo. Não é isso. É você ter uma consciência que o Espírito Santo vai estar com você em tudo. Antes de ir para o trabalho, antes de ir para a faculdade, antes de começar algo novo, você colocar isso diante do Senhor. Assim como você conversa com uma pessoa. Porque ter esse tempo com Deus é tão maravilhoso que não pode ser uma coisa chata. Eu lembro de um tempo, irmãos, que eu conhecia Deus, de ouvir falar, e eu tentava ter comunhão com Deus de uma forma religiosa, que tinha que ter um certo padrão. Mas, irmãos, graças a Deus que eu fui liberta disso. E que coisa maravilhosa é experimentar Deus diariamente de uma forma divertida, de uma forma leve, de uma forma como se você realmente estivesse conversando com alguém tão íntimo, que você pede receita para o Espírito Santo e Ele compartilha a receita com você. É desse jeito, é uma vida diária, é uma vida de entrega, é uma vida de falar, porque a gente não pode só ficar falando, ou você acha ruim ter uma amizade onde uma pessoa só fala e você não fala. Mas é um lugar, irmãos, onde a gente vai falar e a gente também vai ouvir o Senhor. Sabe, eu lembro quando Jesus estava com os seus discípulos, esse livro é muito inspirador mesmo. Eu nem sei se eu estou conseguindo passar aquilo que está mexendo aqui dentro.
Mas quando a gente vê Jesus andando com os seus discípulos, os discípulos não param Jesus para dizer assim: Jesus, me ensina a pregar. Você não vê os discípulos perguntando isso. Jesus, me ensina a ensinar. Não. A única vez que nós vemos os discípulos perguntando algo para Jesus ensinar é quando ele está orando e os discípulos dizem: Jesus, nos ensina a orar. Porque, irmãos, havia algo muito diferenciado na vida de oração de Jesus. E com certeza não era algo chato, porque os discípulos não iriam perguntar por uma coisa que fosse chata. É ou não é? Quando você pede para alguém te ensinar alguma coisa, é porque aquela coisa é muito legal. Me ensina, por favor. Não é assim, queridos? Então havia algo muito interessante na vida de oração de Jesus. E por isso que Jesus, ele tinha tanta expectativa em priorizar esse tempo. Porque com certeza, todas as vezes que Jesus tinha esse encontro, entre aspas, né, assim, com o Senhor, era algo tremendo, que supria a vida dele. E por isso que ele tinha tanta expectativa. A Bíblia diz que, em algumas versões, que Jesus, ele estava afim, ele ia orar, porque ele estava afim de estar naquele lugar. E eu declaro no nome de Jesus sobre as nossas vidas esse desejo de estar afim. Estar afim, sabe? Estar afim de sair desse culto e já ter um tempo com o Senhor. Estar afim, sabe, de colocar na tua agenda um despertador para você marcar uma agenda. Eu lembro até que o Paulinho falou esses dias agora. Você não tem coragem de deixar Deus esperando. Claro que Deus não vai ficar te esperando, porque Ele está ali com você o tempo todo. Mas começar a fazer essas práticas que vão te levar a uma vida de mais intimidade com o Senhor. Para quê, irmãos? Por que a gente precisa orar? Porque Deus precisa da nossa oração? Não. Por que a gente precisa orar, irmãos? Porque a gente precisa dEle. A gente precisa captar o coração do Senhor. O que está na mente dEle? O que está no coração do Senhor? E aí a gente vai se livrando de um monte de coisa que já não agrada a Deus. Amém? Então, vamos dizer que essa seria a primeira atitude, prioridade na vida de Jesus, que fazia com que ele realmente ganhasse tempo, que fazia com que ele realmente oferecesse a Deus uma vida agradável. Em segundo lugar, lendo aqui o livro, eu observei que além de priorizar ou de investir o nosso tempo com o Senhor, a gente precisa, irmãos, discernir ou nos localizarmos na estação que nós estamos vivendo. Isso é um ponto muito importante. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente está vivendo uma estação, a gente está vivendo um tempo da nossa vida, e às vezes a gente olha para uma outra pessoa que está vivendo um tempo bem diferente, e às vezes a gente está se comparando. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que Jesus, ele verdadeiramente discernia os tempos da vida dele. Quantos sabem que a vida é cheia de tempos? A vida tem estações. Eu lembro quando eu tinha 15 anos. Faz tempo. Mas passou, ficou para trás. Agora é uma nova estação. E nós vemos Jesus, amados, lá em Lucas, no capítulo 2, diz que Jesus, ele crescia. Pode soltar aqui para nós. Lucas, no capítulo 2, versículo 40 e depois o 52, diz que Jesus, ele crescia. E na versão NVT diz que ele crescia saudável e forte. Ele era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Próximo versículo, 52, Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor de Deus e das pessoas. Ou seja, irmãos, Jesus, ele se localizava na estação que ele estava vivendo. E por isso que ele poderia oferecer as 24 horas que eram disponíveis para ele, assim como eu e você, de uma forma eficaz. Quando ele era criança, ele era criança. Quando ele era adolescente, ele era adolescente. Quando ele foi para a fase adulta, ele foi para a fase adulta.
Amém? Jesus tinha que dormir, Jesus tinha que se alimentar, Jesus tinha que, como filho mais velho, ele tinha que cuidar dos irmãos dele, que foram nascendo depois, ele tinha que ajudar os pais dele, ele aprendeu uma profissão, ele ia para a igreja, a sinagoga, era o costume dele, ele jejuava, ele tinha uma vida saudável porque ele andava muitos quilômetros, ele comia comidas mais saudáveis. E ele discerniu o tempo do ministério dele, que começou aos 30 anos. Então veja como é importante, irmãos, a gente discernir as estações da nossa vida. Para a gente nem atropelar, nem a gente retardar aquilo que Deus tem para nós. Então, se você quiser, irmão, viver uma vida que agrada a Deus, você precisa, em primeiro lugar, priorizar o Senhor, investir tempo com o Senhor. Mas você precisa também ter consciência dessa estação que você está vivendo agora, porque ela não vai voltar. Eu te garanto isso, ela não vai voltar. A gente tem falado muito aqui na igreja sobre a gente aproveitar esse tempo de agora. Porque talvez alguns, assim como outros, já foram embora. Por exemplo, o pastor Jason e Viviane ficaram 2 anos aqui conosco, que foi maravilhoso. Mas agora eles estão em uma outra estação. E daqui a pouco, alguém vai ser enviado para um outro lugar. Ou nós vamos ser enviados, não sabemos, mas nós precisamos aproveitar essa estação ao máximo, para que a gente chegue lá no finalzinho da nossa vida, a gente olhe para trás e pense assim, bah! Bem gaúcha. Aproveitei tudo. Infância, adolescência. Aproveitei quando os meninos estavam bebê. Aproveitei a adolescência deles. Aproveitei o tempo em Porto Alegre. Aproveitei aquele povo de Porto Alegre. Aproveitei a minha... Tudo, irmãos. A gente precisa pensar. A gente vai sair daqui pensando um pouco sobre isso. Amém? Não para a gente agradar a nós mesmos, aos nossos próprios planos, aos nossos próprios desejos. Não é isso. Mas é para a gente fazer, irmãos, aquilo que Deus quer nessa estação. E a gente não perder o time de Deus. Porque existe um tempo para cada coisa. Amém? A gente precisa estar ligado nisso, para a gente não perder nem atrasar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, para pensar. Qual é a estação que você está vivendo hoje? O que Deus espera de mim e de você nessa estação? No Salmo 62, versículo 8, a Bíblia nos convida a gente a confiar ao Senhor, confiar no Senhor todas as estações da nossa vida. Olha o que a Bíblia diz. Ó, meu povo, onde está o povo de Deus? Ó, meu povo, confie nele, no Senhor. Quando? Só quando está tudo favorável, quando está tudo bem? Não. Ele diz em todo tempo, em todas as estações. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo agora. Se está meio turbulento, se as coisas estão meio difíceis, a Bíblia está dizendo, confia no Senhor. Ah, Sinara, está tudo bem, está tudo favorável, as crianças estão na escola, está todo mundo cheio de saúde. Confia, continua confiando no Senhor. Derrame o teu coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Isaías 33, versículo 6, também tem um versículo bem interessante, que eu sempre coloco ele diante dos meus olhos. E que diz assim, 33... Isaías 33, 6, diz assim, que haverá estabilidade em seus tempos. Não, nem precisa colocar, tá, mídia? Obrigada. Mas olha que interessante, na versão revista e atualizada, ele usa o plural. Haverá estabilidade em seus tempos. Ou seja, em todos os tempos que nós vivermos aqui nessa terra, haverá o quê? Estabilidade. Então nós precisamos declarar, vai ter estabilidade agora, amanhã e depois haverá estabilidade. Em nossos tempos, irmãos, haverá estabilidade. Por quê? Porque nós estamos confiando no Senhor.
A gente não está confiando no governo. A gente não está confiando nas nossas emoções que flutuam. Misericórdia. Nos nossos sentimentos que oscilam. Nas coisas naturais que mudam. Tudo muda, tudo passa. Mas a palavra do Senhor não passa. Ela é fiel, ela permanece para sempre. Por isso que vale a pena oferecer os nossos dias ao Senhor. Por isso que vale a pena viver para Deus. Por isso que vale a pena abrir mão de tanta coisa que a gente às vezes inventa na cabeça ou planeja sem a direção de Deus para viver os planos do Senhor. Amém? Então, investir tempo com Deus. Outro ponto, nos localizarmos nesse tempo que a gente está vivendo, discernir o nosso tempo. Em terceiro lugar, tenha uma rotina. Esse livro fala muito sobre rotina. Eu sei que naturalmente falando, algumas pessoas elas têm mais facilidade com rotinas e outras pessoas não têm tanta facilidade com rotina, mas Deus quer nos colocar num lugar de equilíbrio aqui. Amém? A palavra rotina significa seguir uma rota, né? Se a gente dissesse assim, bom, todos nós vamos sair daqui do culto e nós vamos fazer uma viagem. Para onde? Como que a gente vai fazer essa viagem? Quais são os lugares que a gente vai parar? Então, quando a gente está falando de rota, a gente está falando de plano. Amém. A Bíblia não é contra plano, amém? A Bíblia não é contra rotina, porque Jesus tinha uma rotina. E nós precisamos planejar, a gente precisa desenhar uma rotina. Talvez essa rotina mude. Nas férias, com criança pequena, com criança já crescida, ela vai mudando, mas está tudo bem, porque nós não somos duros, inflexíveis. Não, eu fiz uma rotina lá em 1974 e eu não abro mão nela para ninguém, não é assim. Porque a gente vê Jesus flexível na rotina dele. Amém? Olha só, Jesus orava muito, Jesus ia para a igreja, e se você quiser saber sobre congregar, escuta uma ministração maravilhosa que o pastor Thales trouxe esse mês, e você vai ser muito edificado. Jesus, ele tinha o costume e a rotina de ensinar, de discipular. Jesus, ele tinha foco, ele tinha o tempo dele de descanso, de dormir. Agora, tudo isso, irmãos, era regido por causa do propósito dele. Algumas vezes Jesus dizia sim, mas tinha outras vezes que ele dizia não. Porque, irmãos, para todo sim, uma vez o Paulinho falou sobre isso numa das conferências de ministros, para todo sim que nós dizemos, a gente está dizendo um não para outra coisa. É ou não é? E quando a gente diz sim para uma coisa, o nosso sim precisa ser sim, e o nosso não precisa ser não. Então, a gente precisa entender que Jesus também, ele dizia sim e ele dizia não. Por exemplo, tem uma passagem, que não vai dar tempo a gente ler aqui, em que Jesus ele tinha curado a sogra de Pedro. E as pessoas ficaram maravilhadas com aquele milagre. Jesus até curou algumas pessoas naquele mesmo dia, mas no outro dia, aquele povo daquela região queria fazer era uma conferência de cura com Jesus. Eles queriam que Jesus ficasse ali. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Era para curar, viu? Jesus disse, eu não posso ficar, em outras palavras. Eu preciso ir para outras cidades. Ou seja, Jesus disse não. Mas teve outras ocasiões que Jesus disse sim. Por exemplo, quando ele vai curar o servo do centurião. Né? E ele está lá com aquele povo, ele está indo em direção àquele milagre. E no meio do caminho, o que acontece? Uma mulher toca na orla do vestido dele, é curada, e aí Jesus para tudo para ouvir aquela mulher. Então, a gente vê Jesus dizendo sim ou não. Como que a gente vai saber? Deixa eu te dizer, você tem o Espírito Santo dentro de você. Para te dizer quando é a hora de dizer sim e quando é a hora de dizer não. Porque Eclesiastes 8 também fala sobre isso. Que o coração sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. E Jesus era sábio. Então, se quisermos, irmãos, apresentar uma vida
que agrada a Deus, se nós quisermos começar 2025, remindo o nosso tempo, aproveitando melhor o nosso tempo, porque o tempo está passando, Jesus está voltando, e a gente tem muita coisa para fazer, irmãos. A gente tem Porto Alegre inteira para a gente ganhar para Jesus. A gente tem a grande Porto Alegre para ganhar para Jesus. A gente tem o Brasil. A gente tem as nações para ganhar para Jesus. E se isso, irmãos, não for o motivo da nossa existência, tem alguma coisa errada. Porque independente do que você faz hoje, da profissão que você ocupa hoje, o teu propósito deve estar nisso. Em ganhar vidas para o Senhor. Em discipular pessoas. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pastor Bruno pregou domingo passado sobre nós começarmos bem testemunhando. E o que é testemunhar é quando você vai vivendo a sua vida e você vai manifestando o amor de Deus, vai manifestando o poder de Deus. Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, bom, eu preciso fazer a minha agenda de 2025. Então, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, na segunda eu ganho vidas. Na terça eu trabalho. Na quarta eu estudo. Irmãos, é tudo ao mesmo tempo. Amém? E essa dinâmica, que para alguns é um pouco complicado, mas deixa eu te dizer, ela vem com a ajuda do Espírito Santo. Nos dirigindo, nos guiando, nos inspirando. A gente tirou alguns dias de férias e quando foi na sexta-feira, a gente já estava voltando agora para Porto Alegre, a gente foi subir o morro da Borrússia. E essa ideia foi do meu marido. E aí a gente foi, né? Vamos lá, vamos subir. Quando a gente estava lá embaixo... tinha um skatista e ele pediu carona para subir com a gente, né? E aí fomos. O que a gente estava fazendo? A família. Estava de férias, a gente estava vivendo a nossa vida, a gente estava passeando. A gente poderia estar indo numa sorveteria, a gente poderia estar indo para o trabalho, a gente poderia estar indo para a escola. Mas aí no meio do caminho ele pediu carona, nós fomos. Mas aí a gente já faz o quê? A gente liga a antena espiritual. E aí, quando a gente subiu, chegou lá em cima e já íamos descer, nós paramos naquele mirante maravilhoso. Quem não foi, vai, porque é lindo demais, é alto, muito alto. E aí, o rapaz começou a conversar conosco. E aí, a gente, na mesma hora que eu ia falar, o Paulinho começou a falar de Jesus para ele. Enfim, resumindo aqui, ele entregou a sua vida para Jesus, nós oramos por ele, presenteamos ele com o Novo Testamento, ou seja, a gente já anda munido, né? Armado, ou com um folheto, ou com uma Bíblia, ou com um livro dentro do carro, porque a gente tem que o quê? Aproveitar as oportunidades. E aí, irmãos, o nosso coração voltou daquele lugar transbordando de alegria. Já demos o link, né, do culto, eu nem sei se o skatista está assistindo o nosso culto agora. Fábio, né? Fábio, se você estiver assistindo a gente está aqui, com expectativa para te receber. E aí, irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente precisa aproveitar a nossa vida. Amém? A gente precisa pensar assim, a gente não tem outra vida, porque depois que a gente morre, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então, se você acredita em reencarnação, você está bem enganado, porque não é isso que a Bíblia diz. A gente só tem essa vida. Alô? A gente só tem essa. Então, essa é a oportunidade. Nós estamos vivos. Os que morreram, já morreram. Agora a gente está respirando, irmãos. É sério isso. A gente está respirando agora. E a expectativa de Deus para mim e para você é que a gente viva uma vida que vale a pena. Uma vida que glorifique o nome dEle. Uma vida com propósito. Uma vida que impacte a vida das pessoas. Eu gosto de falar sobre isso, que a gente não vai deixar coisas apenas para as pessoas. Mas a gente precisa deixar coisas nas pessoas. O
O que a gente vai deixar nas pessoas, sabe? Amanhã é segunda-feira, eu não sei se você vai viajar, ou se você vai trabalhar, ou vai para a escola, ou está de férias, enfim. Mas sai daqui pensando sobre isso. Como que eu vou viver uma vida que agrada a Deus? Como que eu vou investir os meus dias? Vai para a oração, vai para o joelho mesmo. Busca de Deus, porque tem algo muito, muito, muito especial que só você pode fazer. Tem uma coisa aqui na terra que é a sua cara. E que o Papai do Céu, Ele tem essa expectativa de que você agarre isso e diga, eu vou viver para Deus todos os dias da minha vida. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui. Irmãos, eu teria tanta coisa ainda para falar sobre esse assunto, porque, de fato, eu nem sei se eu consegui expressar a mensagem sobre esse assunto, porque ela é tremenda, ela é profunda, ela transforma a nossa maneira de viver e de investir os nossos dias. Mas o desejo do meu coração e o coração de Deus é que a gente possa, pelo menos, sair daqui pensando um pouquinho. Em que eu estou gastando os meus dias? Sabe, eu tenho refletido sobre isso. A gente mudou para uma casa maior. E eu já estou pensando em vender a minha casa, irmãos. Porque eu estou investindo muito tempo na casa. E eu não quero isso. Eu quero investir tempo em pessoas. Amém. Eu quero investir em conhecer a tua vida, em conversar com você, conhecer a tua história, conversar com os meus vizinhos, impactar a vida de pessoas. Eu tenho colocado isso diante do Senhor. Pai, eu quero me focar naquilo que você tem para mim. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai, te damos graças, Pai. Porque o Senhor nos presenteou com essa vida. E nós não queremos entregar para Ti algo medíocre, não, Senhor. Nós não queremos entregar para Ti algo que não seja verdadeiro. Nós queremos entregar algo que vale a pena. Algo que impacte a vida de pessoas. Algo que transforme a vida de pessoas, Pai. Porque não é por coisas que nós estamos vivendo. Não, Senhor, não é por status que nós estamos vivendo. Nós queremos fazer como Jesus fez. Priorizou o seu tempo. Investiu naquilo que valia a pena. Oh, Pai, nós nos consagramos a Ti nessa noite. Será que você pode levantar as suas mãos e se consagrar mais uma vez àquele que te deu a vida, aquele que te presenteou com esse dia que nunca existiu? Se apresenta diante dele. Eu não quero ser mais a mesma. Oh, não queremos ser mais os mesmos, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno da nossa vida. Tu és digno de tudo, dos nossos dias, dos nossos dons. Tu és digno, entregamos mais uma vez, nos entregamos mais uma vez, porque Tu és a melhor escolha. Tu és a melhor escolha. Jesus, vivemos para Ti, enquanto vivemos, nos casamos. Enquanto vivemos para Ti, trabalhamos. Enquanto vivemos para Ti, prosperamos. Enquanto vivemos para Ti, fazemos conexões. Enquanto vivemos para Ti, nos divertimos. Enquanto vivemos para Ti, descansamos. Enquanto vivemos para Ti, alimentamos esse corpo que o Senhor nos deu. Enquanto vivemos para Ti, Senhor.